Olá, pessoal! Aqui é o professor Giovanni Barbosa e está começando mais um Gestão com G. Hoje eu estou trazendo para vocês uma pergunta que a aluna Francesca, da Uniaselv, do Rio Grande do Sul, que ela é aluna do curso de Gestão de Recursos Humanos, me trouxe. Na verdade, são algumas questões e eu vou trazer aqui de forma mais explicativa para vocês. Então, a primeira questão que ela me traz é a seguinte: a rotatividade na empresa ainda é um desafio muito grande para os gestores. O turnover da equipe põe em dúvida a qualidade da gestão de pessoas, freia o crescimento da organização e gera custos que poderiam ser evitados. Na sua opinião, quais são as decisões que devem ser tomadas diante desse cenário? Bom, Francesca, acho que a tua questão é muito pertinente, né? A questão do turnover, ela é bastante presente de forma prática nas empresas, né? E eu acho que o que nós precisamos pensar nesse momento? A gente está vivendo um cenário sem precedentes nessa história, né? Com toda essa questão de pandemia, as rotinas de trabalho elas tiveram que ser reinventadas, né? Então está tendo aí muito trabalho com home office, com venda online, com drive-thru, com takeaway, e as empresas não tiveram outra escolha a não ser fazer diversas rescisões e alterações nessas formas de contrato, nessas formas de trabalho mesmo, né? Então, nesse cenário, nós, enquanto profissionais de recursos humanos, nós temos um papel muito relevante, né? A gente está diretamente envolvido com essas relações de trabalho e somos o elo entre o patrão e o empregado. A rotatividade nesse cenário atual, ela é inevitável, ela é latente e pode até mesmo existir a necessidade de alterar, né, essa medição do turnover, porque o turnover ele é uma taxa, né, existe um cálculo que é feito para se medir o turnover e nesse momento essa questão fica um pouco mais questionável. Então, tomar decisões dentro desse cenário, ele é uma questão muito difícil para o profissional de RH, porque às vezes pode chegar lá o dono da empresa e incumbir nós, enquanto profissionais de recursos humanos, a escolher quem vai ser demitido, quem continua e quem vai embora, né? E aí deixa esse papel decisivo nas mãos de quem acompanha diretamente os colaboradores, é o profissional da RH. Então, muito complicado, né, tomar essa decisão, mas nem tudo são dores, né? O profissional de RH, ele também ele também tem que estar constantemente atento às normativas e aos decretos federais, municipais, estaduais, que flexibilizam, né, as jornadas de trabalho e dão incentivos financeiros para as empresas manterem esses postos de trabalho, né? Então, essa forma, o profissional de RH ele tem que apresentar as alternativas aos gestores, para que não seja apenas um monte de rescisão em massa. A outra pergunta que a Francesca nos traz é: a rotatividade é sempre um fator de preocupação? Com certeza, né? A rotatividade ela é um indicador bastante importante dentro das empresas. Ela serve como um termômetro do clima organizacional. Quando a febre está muito alta, a gente precisa realizar, né, um diagnóstico completo, né? A gente está doente, a gente não vai no médico, não faz uma bateria de exames aí para ver, né, o que está acontecendo. A rotatividade ela é um termômetro para medir isso, né? Então, quando os índices de turnover estão muito altos, isso é só um dos sintomas do que os trabalhadores podem não estar satisfeitos. Então, sim, é um fator de preocupação. A terceira pergunta que ela nos traz é a seguinte: quais são os problemas advindos do índice alto de rotatividade dentro de uma organização? Bom, grande parte dos problemas ligados ao setor de recursos humanos das empresas, eles refletem diretamente no fluxo de caixa, né? Então ele atua meio que em parceria com o departamento financeiro.
Com a rotatividade não é diferente, né? Durante o processo de substituição de um funcionário, tem diversos custos envolvidos, né? E acho que esse é um dos principais problemas. E aí a gente pode dividir esses custos em três principais. Temos aí os custos primários, que eles correspondem aos custos com a rescisão direta, né, indenização, fundo de garantia, né, a parte legal e trabalhista de uma rescisão. Nós temos os custos secundários, que aí eles envolvem a mobilização do setor de recrutamento e seleção para fazer um novo processo seletivo, e aí passa tudo, né, desde de recrutar, receber os currículos, fazer a captação, fazer as entrevistas, encaminhar para um exame admissional, fazer o treinamento, né? E ainda tem os cursos terciários, que dentro desse processo está envolvido. O que seria? Uma sobrecarga de trabalho nos trabalhadores que já estão fazendo parte do ciclo, né? Porque a pessoa está indo embora, vai aumentar a carga de trabalho para os outros, né? E essa carga de trabalho, além de gerar uma insatisfação nos demais trabalhadores, pode acabar culminando numa baixa na produtividade dessa empresa, né? E ainda a gente poderia acrescentar como se fosse um quaternário, né, desses custos, a perda de relação comercial, né? Vamos daqui a pouco pensar algum vendedor, né, que trabalha na empresa e acaba se desligando ou, né, enfim, é rescindido esse contrato de trabalho. Por vezes ele pode levar junto com ele, né, algum cliente da empresa, e isso ferir essa relação comercial, ou eu gostava muito de tratar com fulano, mas agora ele não faz mais parte, né, então tudo isso faz parte. Então essas são as principais perdas que uma instituição tem quando existe um alto índice de rotatividade, né? Que são esses custos financeiros diretos, a queda da produtividade e a quebra da qualidade no clima organizacional. A quarta pergunta que ela traz é: o que o RH deve fazer numa situação de alto índice de rotatividade? Bom, que nem eu vinha falando anteriormente, o índice de rotatividade ele é apenas um sintoma de um clima organizacional deficiente, né? Então, se o índice sobe, é sinal de que algo não está errado, não está certo com a satisfação do trabalhador, né? Então, em algum momento do processo, falhou essa satisfação dele. Assim como o médico, né, a gente precisa primeiramente diagnosticar, entender qual é a raiz desse problema, para tratar de forma eficiente e, depois de tratado, manter saudável para que os sintomas não surjam novamente, né? Então, eu avaliaria nesses três principais passos. Então, o primeiro passo, o que seria? Realizar o diagnóstico, né? Podendo começar já na entrevista de desligamento, né? O funcionário está indo embora. Geralmente, quando o funcionário está prestes a sair da empresa, ele está mais propenso a falar a verdade a respeito das relações de trabalho. Porque ele não está mais preocupado se vão demitir, se não vão demitir, porque ele já está indo embora, né? Então, ele expressa a sua opinião de forma com mais veracidade, né? Então, essa é uma conversa bastante importante, porque ela pode indicar o problema diretamente na fonte. Outras técnicas que podem ser abordadas são reuniões com os gestores e os demais funcionários, uma pesquisa de clima organizacional, geralmente organizada de forma anônima, quando a gente quer descobrir uma causa tão ferrenha, né? Isso costuma ser bastante eficaz para descobrir qual é o problema. Bom, descobrindo o problema, aí nós já estamos no segundo passo, que é o passo do tratamento, né? E aí, como podem ser diversos os problemas que são abordados, cada caso
tem que ser analisado de uma forma. Se o problema é a chefia conflituosa, daqui a pouco fazer um treinamento, ou até num caso mais extremo, fazer a substituição dessa chefia. Se o problema é a ausência de um plano de carreira, criar metas para que o funcionário possa crescer na empresa. Os problemas podem ser os mais diversos, né? E aí cabe a nós, profissionais de RH, em parceria com os gestores, diretores e os colaboradores, achar uma solução cabível, né? E a terceira etapa, mas não menos importante, né, seria manter o clima organizacional saudável. Então, continuar realizando as pesquisas, continuar fazendo pesquisa, as entrevistas, né, de forma periódica, para evitar que esses índices voltem a crescer. A quinta pergunta que a internauta nos pede é: dentro da sua experiência profissional, você já teve que lidar com uma situação de alta rotatividade e quais métodos você utilizou? Bom, no início da minha vida profissional, eu tive a oportunidade de trabalhar em uma empresa de telemarketing, né? Que era, né, de vendas, né, telemarketing ativo. E todos os dias tinha gente que começava a trabalhar, né, e tinha gente saindo, né, isso assim, ó, realmente diariamente, não era nem uma coisa no mês, né, porque as condições de trabalho assim, ó, beiravam a humilhação, né. Em determinado momento os gestores falavam assim, ó, todo mundo de pé, ninguém senta até fazer uma venda, né? Então era assim, hoje a empresa já não existe mais, né? Foi fechada até, acho que por esses motivos de relação trabalhista, a empresa foi fechada, mas enfim, foi aonde na minha vida profissional, onde eu mais pude acompanhar a questão do turnover. Mas eu não fazia parte da RH e eu também não tinha esse conhecimento para poder fazer uma sugestão para um gestor, enfim. Então, eu não tinha nenhuma medida que pudesse ser feita da minha parte para melhorar isso. Acabei saindo da empresa, não fiquei nem 5 meses trabalhando lá. A pergunta 6 é: quais atitudes preventivas pode-se tomar para evitar a alta rotatividade e quais ações envolvem diretamente o RH? Bom, de tudo isso que a gente falava, né, o gestor de pessoas ele é como se fosse o médico do clima organizacional, né? Botou o termômetro e viu que não está certo, ele vai cuidar, mas também, né, como já dizia minha avó, é melhor prevenir do que remediar. Então, a gente pode saltar na frente da rotatividade crescer e já realizar as pesquisas de clima, já fazer entrevista formal com os colaboradores, seja o trabalhador lá da ponta como gestor, entender as expectativas de cada um com a sua vida profissional, né? E ajudar a desenvolver um plano de carreira, um plano de desenvolvimento do trabalhador, né? Criar um plano de metas que seja alcançado com trabalho em equipe, realizar dinâmica de grupo, principalmente, e o fundamental, dar feedback ao trabalhador, né? Reconhecer um trabalho bem feito, reconhecer o seu esforço, né? Isso tudo faz parte e é bastante fundamental que seja feito. E a pergunta final que ela nos deixa é: que conselho você daria aos novos profissionais que ingressam na área de recursos humanos acerca do assunto da rotatividade? Então, não só para a rotatividade, acho que vamos falar de uma forma bem ampla, né? O que eu diria assim, futuros colegas de profissão, sejam intuitivos, proativos e equilibrados. Então, busquem estar perto do trabalhador, incentivando, dando feedback, entendendo as suas preocupações e suas angústias, né? O colaborador ele é um ser humano, ele é dotado das necessidades, desejos, sonhos. Lembram pirâmide de Maslow, né? Que se estuda muito durante o curso de recursos humanos. A remuneração está lá embaixo, na cadeia, né? Tem diversas escalas para se atingir a satisfação plena. Então,
nós somos a pessoa que vai ter a ferramenta de ajudar a colocar esses desejos, esses sonhos, essas necessidades do trabalhador para fora. Então, vocês conseguem visualizar a importância que a gente tem na vida dessa pessoa, na vida profissional, principalmente falando. Outra dica, não esperem estourar o índice de rotatividade para tomar as ações necessárias. Sejam proativos, tenham iniciativa antes que se torne uma situação insustentável. Né? Se façam importantes e protagonistas do processo. Entretanto, né, sejam equilibrados. E aí por que eu digo isso? Porque andar ao lado do trabalhador não exime de alcançar as responsabilidades produtivas, tá? Com as metas da empresa. Então, quando vocês forem desenvolver alguma ação, né, para desenvolver a qualidade de vida do trabalhador, ou enfim, diversas ações que podem ser tomadas, garanta que isso traga resultados para a equipe e para a lucratividade do nome. Então, não existe indicador mais importante para muitos donos de empresa que um faturamento alto. E é por isso que o gestor de recursos humanos ele é o profissional, um dos mais desafiados na jornada. Por quê? Ele precisa equilibrar os anseios e as necessidades do colaborador com a produtividade e lucratividade necessários para o dono da empresa. Porque se não está gerando lucro, né, não importa o quão benéfica é essa ação, né, se isso não está retornando para o dono da empresa em forma de produtividade, ele é questionável e pode ser um trabalho que não vai durar muito tempo. Então, dentro de um planejamento, isso tem que ser considerado. E, finalmente, não parem nunca de estudar, né? A vida é um eterno aprendizado e a vida é muito dinâmica, né? Muda muito rápido. Então, vocês têm que estar sempre preparados. Agradeço as perguntas, né? Quem tiver mais perguntas pode me procurar no chat, pode me procurar, né? Tem os meus canais aí, deixe as suas perguntas nos comentários, que eu vou tentar sempre responder as perguntas que chegarem para mim. Certo, pessoal? Muito obrigado para quem nos acompanhou e até o próximo vídeo.